Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então, hoje, dia 6 de agosto, né? Nós vamos começar o capítulo 5 de Oficina de Negócios. Então, assim, vocês fizeram na semana passada nosso fechamento, certo? E hoje nós viemos com o capítulo 5, Pequenas Ideias, Grandes Soluções. Vamos falar um pouquinho das ideias. Quem que gosta de ter ideias? Então, hoje em dia, a ideia é muito legal para você estar sempre inovando, tá? A inovação, se inovando sempre. Então, para a gente se inovar, a gente tem que ter ideias. Eu costumo falar que tudo aqui nada se cria, né? Tudo se copia. E é bem assim que funciona. Às vezes não dá certo de um jeito, a gente tenta de outro, aí vê alguém fazendo, aí a gente tenta melhorar o jeito da pessoa fez, está fazendo daquele jeito e a gente tenta, né? Aprimorar, não é nem melhorar, né? Porque cada um faz a sua parte, né? Tem as suas ideias. Então a gente aprimora a ideia das pessoas, né? E dos outros. Então eu costumo falar muito. A inovação, a criatividade, elas andam junto. Então, nesse capítulo, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Eu vou dar uma lida aqui na página 36 e 37 para a gente estar começando a nossa leitura. Então, vamos lá, acompanha comigo. Pequenas ideias, grandes soluções. Você já teve uma grande ideia? Faça uma retrospectiva de sua vida e pense em qual momento você teve aquela que você considera a maior ou a mais importante de todas. Ideias surgem de forma espontânea ou de experiências que não deram certo, mas que deram origem a resultados inesperados e úteis. Acompanhe aqui agora alguns exemplos. O picolé. Olha que interessante. Um garoto de 11 anos chamado Frank Epperson, de São Francisco, Estados Unidos, tá? Inventou o picolé quando esqueceu uma colher dentro de um copo de suco no quintal de sua casa, no ano de 1905. Após uma noite fria, com temperatura abaixo de 0 graus, ele encontrou seu suco congelado. Olha que legal! Então, ele viu que o suco congelou, o suco continuou com o mesmo sabor, né? Então, foi daí a ideia do picolé. Cama elástica. Criada em 1936 por George Nissen, de apenas 16 anos, a cama elástica se popularizou no mundo rapidamente, sendo inclusive introduzida como modalidade esportiva e praticada em algumas escolas e universidades do mundo. Olha como assim as coisas vão acontecendo e fluindo, né? O forno de micro-ondas. Enquanto o engenheiro Percy Spencer realizava seu trabalho com radares, percebeu que uma barra de chocolate que estava em seu bolso derretera por efeito da radiação emitida pelo equipamento. Com isso, descobriu-se o uso culinário dessas radiações e o aparelho para esse fim foi patenteado. Olha que legal. Então, tudo foi acontecendo de repente. Nada foi assim, eu vou criar isso, eu vou criar. Não, as coisas vêm na nossa mente de repente. Então é bem legal isso, a criatividade. E a pessoa utiliza. Não tem aquela coisa assim, quer ver? Eu vou inventar a cadeira. Não, às vezes a pessoa ia fazer algo e daquele algo surgiu outra coisa que deu a ideia de fazer um determinado objeto, né? Coisa. Então, muitas pessoas imaginavam que a criatividade é uma característica de poucos, quem não a possui está fora do mercado promissor e sem chances de ter atitudes empreendedoras.
Sabemos, porém, que não é bem assim. A criatividade, essa capacidade de recombinar ideias e reconhecimentos gerando uma solução nova, pode ser estimulada e desenvolvida, principalmente na fase infantil, a criança. Então, a criança que é bem estimulada, ela é bem trabalhada, ela consegue ser mais criativa do que outras, tá? Quanto mais a gente exercitar o cérebro, mais o cérebro é igual um músculo, né? Melhor dizendo, o cérebro da gente é um músculo. Então, quanto mais você exercita o cérebro, mais rígido ele fica, ou seja, mais com vontade de trabalhar. É a mesma coisa quando vocês param para olhar uma pessoa que vai para academia. Imagina só, hoje eu fui para academia, nossa, que preguiça, amanhã estou toda dolorida, não, mas eu insisto e vou de novo, vou. Então, o que acontece? A insistência de ir para a academia, o que acontece? O corpo ficando todo enrijecido, né? Com tudo mais duro, os músculos, nossos braços, pernas ficam todas mais durinhos, não é isso? A mesma coisa acontece com o cérebro. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais capacidade de leitura intelectual você fica. Por quê? Você está exercitando o cérebro. Aí você de repente para. É o mesmo efeito da academia. Você está ali 1 ano malhando direto. Aí acontece algum problema ou você desanima e para. O que acontece? Você volta, o seu corpo começa a voltar ao estado natural, ou seja, o estado da gente normal, que não faz academia, né? Ou vai ficando velho, vai ficando tudo flácido, né? Vai ficando flácido. É a realidade. Então, a mesma coisa é o cérebro. Quando a gente começa a exercitar, ele fica bem enrijecido. Sendo que, quando você para de exercitar o cérebro, ele também vai amolecendo, ele também vai ficando mole, frágil. Por isso, quando você vê as pessoas que gostam de ler, que gostam de estudar, tá sempre pegando algo para fazer, cálculo, alguma coisa, ele tá sempre ativo, querendo aprender mais. E quando a gente eu quero só assistir TV, eu quero só assistir filme, eu quero só jogar videogame, o que acontece? O cérebro estabiliza, ele fica parado, então você não estimula seu cérebro a trabalhar. Então a criatividade vem daí. A criatividade você tem que ser estimulada sempre. Não quer dizer que você vai estar sempre apto, vou pensar nisso e vou inventar isso. Não é isso. Só que nós, seres humanos, nós temos que parar de ser, assim, no bom sentido da palavra, preguiçosos de pensar. A gente tem que pensar mais, a gente tem que exercitar mais o cérebro para que ele consiga ser mais criativo. Ok? Então, como transformar a criatividade em negócio? Quando nós convertemos nossa criatividade em soluções que podem facilitar o nosso dia a dia, estamos gerando o quê? Valores. Porque você está facilitando não só a sua vida com a criatividade, mas a vida de alguém. Você pode ter certeza que quando você faz algo de interessante, você acaba ajudando as pessoas. Tá? Querendo ou não, de alguma forma você ajuda outras pessoas também. Um negócio como sabemos, um negócio é quando duas partes de comum acordo decidem realizar uma troca que vai lhes satisfazer mutuamente, ou seja, entregar valor. Assim, a nossa criatividade pode ser uma importante matéria-prima para a geração de valores quando ela nos permite criar objetos de trocas, bens ou serviços.
É neste ponto que precisamos revisar as noções de inovação e tecnologia que estudaremos adiante. O estudo do empreendedorismo e do desenvolvimento da criatividade no país está ganhando força e tentando acompanhar outras nações, como Estados Unidos, Japão, no desenvolvimento de práticas empreendedoras em que os países ricos estimulam os jovens para serem criativos há muitas décadas. Desde a educação infantil, tá vendo aí o que eu tinha falado lá atrás, ao ensino médio. Porque a criatividade a gente tem que começar lá atrás, desde criança. Na idade que vocês estão hoje, é ótima, está numa idade que o cérebro está com toda a força para aprender, para querer fazer, para criar novas coisas. Então, os resultados da dedicação ao ensino da prática empreendedora em escolas e em universidades colaboram para uma população mais criativa e mais inovadora, principalmente em tempos de crise. Principalmente, olha só, está no livro aqui, hein? Nós estamos numa crise muito grande. Imagina quem não inovar, imagina quem deixar para trás, ficar na preguiça, no comodismo. Não pode, a gente não pode ficar na comodidade. Por quê? Hoje, quem é que esperava de estar tendo aulas do jeito que está tendo online? E só, né, o que vocês estão tendo que fazer? Vocês estão tendo que se readaptar, vocês estão tendo que se reinventar todos os dias. Eu acho assim, eu acho que está muito assim, entediante. Você sai nas ruas, você vê pessoas indo para o mercado, pessoas indo para o shopping, pessoas saindo para passear e para a escola ninguém quer deixar vir. Então, mesmo, eu acho que quando a gente está apto, essa crise que nós estamos passando, a gente vai ter que aprender a conviver com ela. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, é ter consciência das coisas que está fazendo. Então, assim, a gente para pensar o que eu posso fazer para que o próximo não se prejudique. Então, hoje, a empatia tem que ser muito trabalhada. Por quê? Porque a partir da empatia é que a gente vai deixar de contaminar e de se contaminar através dessa pandemia. Então, assim, a criatividade não é só para casos assim de invenções, grandes invenções, e sim para o nosso dia a dia, em caso de crises, como nós estamos passando, não é isso? A gente não está podendo correr dela. Para onde a gente for, ela está aí. Você pode, não adianta nem se esconder. Você vai para a roça, você vai para o urbano, o rural, para todo lugar você está vendo isso acontecer. Então nós temos que usar nossa criatividade e tentar fazer o melhor. Se cada um pensar em não prejudicar o outro, aí sim dá tudo certo. A gente consegue lidar com essa. Deixa eu pensar numa palavra, com essa. Não é nem pandemia que eu quero dizer, com essas dificuldades do dia a dia, tá? Então eu sei que a gente está tendo muita dificuldade, vocês em casa estão tendo bastante dificuldade para fazer as atividades, está sempre em dia. Eu sei porque o corpo se acomoda. Mas a partir do momento que você começar a trabalhar seu cérebro e dizer eu não posso me acomodar porque isso não vai ser para toda a vida, aí sim você vai conseguir sair as pessoas que conseguirem pensar dessa forma, conseguirá sair, se sobressair melhor dessa crise que nós estamos passando, tá? Então hoje eu vou pedir para vocês estar falando para mim qual é a diferença entre inovação
e criatividade. Eu quero que vocês façam para mim na atualidade, tá? Hoje, o que nós estamos passando, vocês falarem para mim falar sobre vocês, colocando qual a diferença de inovação e criatividade. Ok? Então eu espero que vocês mandem para mim, tá? Façam no caderno, numa folha, manda para mim a foto no Messenger que eu já vou estar dando um ok. E se tiver alguma coisa para consertar, eu também faço a observação, tá bom? Beijo a todos, fiquem com Deus e um bom dia.